Sejam bem-vindos então a mais um episódio da live 5 a 10K. Eu sou o Sávio Franca e o tema de hoje é: quanto preciso investir em ferramentas para começar no mercado de instalação de aquecedor solar? E a gente vai falar aqui sobre esse tema, dizendo que quando é que não investir e quando, inclusive, você vai melhor investir para entrar nessa área. Então, nós estamos falando aqui de ferramentas, estamos falando aqui dos 5 a 10 mil, que ou seja, os 5 a 10 mil reais de renda por mês com instalação de aquecedor solar. E a gente tem que começar aqui com as principais dúvidas que as pessoas fazem quando começam nesse mercado e elas tentam entrar nesse negócio. Então, elas perguntam se as ferramentas, quais são os custos, quanto se custa, quanto se investe para poder começar no mercado, e as ferramentas elas são os principais investimentos que as pessoas pensam que tem que fazer. Na verdade, sim, tem que fazer, mas existe um momento certo e a gente vai falar sobre isso aqui nessa live de hoje. Então as ferramentas elas são utensílios de trabalho e elas são partes que merecem com certeza uma grande atenção. A gente não pode deixar fora de lado esse caso, e é por isso que eu trouxe para vocês hoje esse tema. E aí a pergunta: quanto que investir em ferramentas, né? Que a gente já falou aqui agora. Tem um momento certo mesmo? Será que eu tenho que colocar o dinheiro nas ferramentas antes de começar a pôr a mão na massa, de ir lá e fazer a instalação? E a gente vai tratar disso aqui, né? Eu falei já do que é a questão dos 5 a 10K, né? Que é os 5 a 10 mil com instalação de aquecedor solar. E eu vou dizer que a instalação é parte desse processo. A gente vai falar por que a instalação é parte do processo, já que a venda é um meio de agregar valor à sua instalação. Então você não consegue fazer uma boa renda se você não está pensando aí em ganhar mais resultado, em ter mais dinheiro, em transformar o que você tem de conhecimento, o que você tem na sua parte intelectual, em resultado. E as vendas, eu já falei muito sobre isso, mas eu vou repetir, as vendas é um canal que se faz de forma objetiva para poder levar a satisfação completa ao cliente. Então não é só a instalação é muito importante, entendendo principalmente que há muita falta de mão de obra no mercado. Existe hoje, inclusive desde quando eu comecei, já tem 14 anos que eu trabalho com isso, sempre eu tive o problema de encontrar, se eu quisesse aumentar o meu mercado, se eu quisesse expandir o meu negócio, eu tive dificuldade sim de mão de obra de instalação. É uma parte fundamental, importantíssima você aprender e se tornar especialista nisso, mas não adianta nada a gente querer instalar se não tem um produto vendido. Então por isso que essa ideia sempre de eu falar de você agregar valor à sua mão de obra, agregar valor à sua inteligência, ou seja, à sua parte intelectual, vai fazer sentido para que você consiga chegar mais rápido ao seu 5 a 10 mil instalando aquecedor solar. Então, a gente vai falar aqui sobre essa questão de investimento, de quanto que se tem que investir, quais são as principais ferramentas que você tem que comprar, né, no seu primeiro momento, para poder chegar aí ao seu primeiro 5 mil aí, por mês, tá? Então, vamos começar então aqui falando sobre que ferramentas não tem nada a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Não tem a ver aqui com as ferramentas do dia a dia, como celular, como computador, mesa de escritórios, que também são importantes, mas como a gente está falando aqui de coisas que você já tem na sua própria casa, que é comum do uso do dia a dia, a gente não vai falar sobre isso, porque eu acho que, como eu falei, você já tem isso dentro de casa, a maioria das pessoas tem isso. Então, são ferramentas que vão precisar, mas você já tem elas aí. E vamos começar falando aqui de novo da questão dos principais tipos de ferramentas, mas antes disso eu queria falar para você sobre os tipos principais de instalação de aquecedor solar. Por que eu queria falar sobre isso? Porque não dá para poder a gente pensar em que tipos de ferramentas você vai utilizar para poder fazer a instalação do equipamento sem você souber que não dá para você saber que tipo de instalação de ferramentas sem souber os tipos de instalação. Então nós não poderíamos deixar de falar aqui dos vários diversos tipos e complexidades de instalações que podem ser de forma simples e podem ser de forma um pouco mais complexas. A gente quer oferecer e mostrar aqui algo que seja mais simples de você começar e já focar no seu resultado. Tá? Então, mas mesmo assim eu preciso de falar algumas diferenças de tipos de equipamentos que existem no mercado de aquecimento solar de água. Então, nós vamos falar aqui de equipamentos que são especialmente industrializados. Por quê?
Porque apesar de aquecedor solar ser muito fácil de fabricar, essa semana, por exemplo, eu conversei com uma pessoa que está disposta a poder começar nesse mercado e tudo mais, mas ela tem um aquecedor solar artesanal dentro de casa sim, no telhado, né? Ela conseguiu fazer o próprio aquecedor solar, e de fato, aquecedor solar é muito fácil de se fazer, né? E só que existem algumas particularidades que o equipamento, quando ele é industrializado, ele vai te mostrar e vai te dar uma melhor performance, vai te dar uma, digamos assim, uma eficiência melhor, inclusive com capacidade de você ganhar dinheiro com isso, até porque também os equipamentos que não são industrializados, eles não têm licença, não têm permissão para se fabricar no Brasil para comercialização. Para você ter um equipamento que seja nível comercial, que dê conta de você ganhar dinheiro com isso, tem que ser industrializado, tem que ter as licenças, tem que ter certificações de metro, então tem todo esse processo que a gente precisa falar aqui. E ainda existe um modelo mais conhecido aí, que é os equipamentos convencionais, que antigamente as fábricas até defendiam muito esse tipo de equipamento, porque apesar assim, ele é mais fácil de fazer, ele não requer um processo de industrialização muito grande, mas depois que veio o equipamento de tecnologia de isolamento térmico a vácuo no mercado, a gente viu que essas empresas não puderam mais ficar defendendo esses coletores planos, né? Falando assim, puxando sempre a sardinha. Eles acabaram tendo que importar, que fabricar esses equipamentos aqui no Brasil para poder competir com o mercado, já que são equipamentos que são melhores de se trabalhar em vários tipos de pontos aí. E vamos falar aí especialmente do equipamento desacoplado, que existem coletores planos que são normalmente, ou se não todos, mas a maioria dos coletores planos, eles são desacoplados, ou seja, o coletor solar, a parte que recebe a radiação solar, ela é desacoplada do reservatório. Então você tem aqui um coletor solar, deixa eu pegar aqui um exemplo para a gente poder dar, mas existe o coletor solar e existe o reservatório, eles ficam separados do reservatório. Então esse aqui são o que a gente chama de equipamento desacoplado, tá? E existe um equipamento também que é acoplado, que pode ser alguns raros de coletor convencional plano, mas a maioria que a gente vê hoje no mercado é o acoplado. Nos desacoplados a gente tem umas certas complexidades um pouco maior para poder fazer a parte de instalação. Precisa de uma altura específica, precisa de ter uma caixa de água específica, um desnível diferenciado, tem uma complexidade maior e é mais difícil de se instalar. E até por isso também a gente prefere focar no equipamento que é mais simples, que é mais fácil, que é o modelo acoplado. O reservatório ele já vai conectado ao coletor solar direto. Então não estou falando aqui especialmente, nós estamos falando de equipamento a vácuo, que ele é mais simples, inclusive para a parte de instalação. Então eu gosto de trabalhar com o que é simples. O que é simples, a gente acaba que tendo mais resultado e também, logicamente, ganhando mais, tendo mais dinheiro, ganhando tempo e por aí vai, né? Mas a gente tem que falar aqui também que cada equipamento desse existe um tipo de ferramenta específica para se trabalhar. Equipamentos acoplados, por exemplo, como você não precisa de conexão de reservatório ao coletor solar, você pode fazer a instalação sem precisar de colocar aquele sistema de cobre, por exemplo. Não sei se você já ouviu aquela parte de solda que é muito chata. Vou até que mostrar para você que nessa foto que você vê aqui atrás de mim, você vê um equipamento acoplado, né, que é do tipo meio que a gente chama de rebaixado, né? E eu vou tentar achar aqui umas fotos para você desse equipamento para te mostrar de forma mais direta, né? Mas aqui eu posso mostrar. Essa foto aqui é um equipamento rebaixado e ele é um equipamento acoplado que ele fica direto ao reservatório, então não precisa de tubulação para interligar coletor solar. E aí eu vou gastar menos tempo para poder fazer a instalação, menos material e não precisa de utilizar aquela parte de cobre para poder instalar. Equipamentos convencionais precisam de utilizar sistema de cobre? Precisa, mas aí a gente às vezes nem precisa, mas só que para poder evitar, às vezes, dá para dar mais durabilidade, para a questão de maleabilidade, da questão da flexibilidade dos tubos, é preferível utilizar de cobre. Mas esse equipamento a vácuo acoplado não precisa disso, então tem essas vantagens. Se for no de cobre, você vai, por exemplo, precisar utilizar um sistema de soldagem, por exemplo, né, na parte de material, a gente tem aqui um maçarico, né, de solda, você tem um bujãozinho, você tem um maçarico,
você precisa de fazer a parte de soldagem dos tubos, e isso vai gastar aí, de certa forma, um pouco como é que fala? Não é só questão de investimento, mas é necessário um pouco mais de técnica. E para equipamentos acoplados não precisam disso, tá? E a gente voltar aqui, só para a gente poder diferenciar mais facilmente a questão dos modulares, aqui a gente tem um equipamento modular que eu vou te mostrar aqui, só para você ver aqui que também pode ser a vácuo também, e ele está desacoplado ao reservatório, né? Agora a gente vai pegar aqui e falar aqui sobre as ferramentas padrões necessárias para você fazer uma instalação de aquecedor solar, e eu tenho que te mostrar aqui na minha mão o quanto que é a quantidade de ferramentas que se gasta para fazer uma instalação, né? Eu até separei aqui algumas ferramentas para você ver, mas aqui ó, a gente tem uma caixa de ferramentas, tá vendo? A gente vê aqui uma caixa de ferramentas e praticamente cabe numa mochila. Tirando aqui que tem ainda a furadeira e tal, mas não são muitas ferramentas, são poucas e você não precisa ficar preocupando em investir muito em ferramentas. Mas eu vou dar mais dicas aqui para que você possa também ganhar tempo e conseguir preferir, saber o momento inclusive de fazer os investimentos dessas ferramentas, tá bom? E por que as ferramentas de instalação de um aquecedor solar podem de uma maneira ou outra, se for ferramentas boas, pode te ajudar mais rápido a chegar aos seus 5 a 10K. Porque a gente vai ver que ferramentas boas, a gente ganha tempo, né? A gente ganha tempo com a instalação quando as ferramentas são boas. Mas essas ferramentas, elas não precisam ser suas. Você já imaginou se você pode fazer uma instalação sem as suas ferramentas? Dá para poder pegar emprestado? Dá sim para poder pegar emprestado, e eu lá no início, na minha primeira instalação que eu fiz, lá com meu pai, quando eu comecei lá atrás, eu peguei emprestado dele, eu fiz a instalação na casa dele, que foi o primeiro aquecedor solar que eu vendi, inclusive, e depois eu peguei emprestado outras ferramentas, né, e depois eu comprei, quando eu fiz as minhas primeiras instalações, quando eu juntei mais uma graninha, eu fui lá e resolvi essa questão. Então dá para você pegar emprestado, dá para você alugar, por exemplo, no caso de um carro, por exemplo, você precisa de um carro para poder entregar o material, ou não, dependendo da situação. Você pode entregar por meio como é que fala? Chama? Você pode alugar um carro, né? Você pode também fazer um frete aí, pronto, entregar o material. Você pode mandar direto do fornecedor para o cliente. Então tem várias maneiras. Meu pai, por exemplo, que depois passou o tempo, ele foi trabalhar também com equipamento, ele foi revender, hoje eu não trabalho mais com isso, mas ele acabou que entregando equipamento indo de ônibus, né? E depois chegava no local fazendo instalações de outras maneiras, assim, arrumava uma pessoa para poder pegar o equipamento, dependendo do lugar, e por aí foi. Então, as ferramentas, primeiro é que elas não precisam ser suas. Então, o investimento que você vai fazer, você precisa de direcionar para o lugar certo. Então, não precisa necessariamente de que todas as ferramentas você precisa de comprar. Algumas eu vejo que você precisa de ter, não tem jeito, tá? Eu vou até mostrar quais que são aqui. Mas antes de falar quais que seriam as ferramentas que eu acho que você deveria ter, não tem jeito, eu vou mostrar aqui uma ferramenta bem prática e básica para você fazer a instalação, e que eu adoro, né, falar dela, que é esse alicate, ou essa tesoura de corte, né? Isso aqui é um tipo de ferramenta fundamental para você agilizar a instalação. Quanto que custa isso? Custa coisa de R$50, não é uma ferramenta cara não. Mas para cortar um tubo é muito rápido, é uma coisa assim muito legal para poder você conseguir fazer uma instalação mais rápida. E o que seria uma ferramenta, por exemplo, que não poderia faltar e que é mais difícil de você pegar emprestado? Por exemplo, broca é para poder furar a determinados tipos de situações. Eu vou mostrar até uma foto que eu separei para você aqui, da parte de instalação. Aqui, ó, essa aqui é uma foto para uma instalação de um misturador externo que não precisa de quebrar a parede, e a pessoa está aqui furando, o instalador está furando uma laje. Uma broca dessa, por exemplo, ela deve estar mais ou menos uns 30 centímetros de tamanho, pelo menos de 30 a 40 centímetros. Uma broca dessa, dificilmente você acha alguém que já tenha ela dentro de casa. Aí você vai ter que comprar, que vai custar coisa de 20, 30, 50 reais uma broca dessa. A furadeira, normalmente você já tem dentro de casa, é uma furadeira comum, que vai servir para você fazer suas primeiras instalações. E o serviço mais pesado de uma furadeira para uma instalação é esse aqui mesmo, é furar laje.
para colocar um misturador que não precisa de quebrar a parede. Para você que não sabe o que é isso, misturador sem quebrar parede, vou mostrar para você aqui uma foto de uma instalação do misturador que não precisa de quebrar a parede. Vou mostrar para você aqui bem rápido, tá? Alguns misturadores que a gente fez a instalação. Aqui você pode ver esse misturador aqui, que a tubulação vem de cima, tá? Aqui você vê o tubo com a haste embaixo, você vai ter a mistura da água quente com a fria. Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma outra foto melhor aqui. Essa aqui, ó. O tubo vem de cima e você precisa de furar para sair lá na laje e vir a tubulação de água quente. Então isso aqui é o que a gente tem de ferramentas, né? Deixa eu mostrar aqui a furadeira. E tem outra também, outra ferramenta que a gente usa, mas não é essencial, que é a serra mármore, né? Que pode ser até para poder cortar telha, para furar um buraco na telha, para cortar algum tipo de tubo, né? De aço, mas ela serve para cortar uma telha. Por exemplo, para furar é mais fácil até que a furadeira. A furadeira resolve se tiver um serra-copo, né? Mas para o caso de cortar um aço, pode ser uma lâminazinha de serra. Então não precisa de coisas assim muito complexas para você começar. Às vezes a serra mármore é um pouco mais difícil de você achar uma pessoa que tem. Agora a furadeira não. A furadeira é bem simples, você encontra isso em lugares mais tranquilos, né? Vamos pegar aqui uma outra ferramenta, ver se eu consigo mostrar para você. Bem básica, né? Uma ferramenta Ali, né? Ali. Então você pode ter um L13 aqui, por exemplo, né? Que é um tipo específico para poder apertar parafusos. Uma chave de grifo, uma chave de boca também, chave de boca número 24. Né? E, deixa eu ver o que mais. E essa chave de corte que eu te falei, que é a coisa mais para agilizar, mas não precisa dela de primeiro mão, você pode usar também uma serra para poder cortar um cano. Tá? Não é uma ferramenta tão essencial assim, porque você resolve para a primeira instalação, dá para você fazer de uma maneira mais tranquila. E essas brocas que eu te falei, até eu te mostrei, falei das brocas, né? As brocas que eu ia falar que custam em torno de 20 a 60 reais, né? Dependendo do tipo que se você for fazer, mas normalmente é uma broca de meia polegada que vai se precisar de usar, tá bom? E eu queria, você que está participando aqui comigo, né, que quer conhecer um pouco mais sobre essa questão das ferramentas, eu vou deixar aqui nessa live, vou deixar também depois abaixo um link para um e-book que eu fiz especialmente sobre as ferramentas, né? Não sei se você que está aí já viu esse e-book. Para quem está inscrito no evento que a gente está fazendo agora, recebeu esse e-book no e-mail. Mas se você não recebeu esse e-book, é as ferramentas que não podem faltar em uma instalação de aquecedor solar. Aqui eu passo uma lista completa dessas ferramentas. Eu falo de todas as ferramentas que você precisa, falo detalhes de todas elas, né? E é um e-book com várias páginas aqui que eu acho que vale muito a pena você baixar. Vou deixar o link para você baixar aqui na descrição desse vídeo depois. E vou colocar aqui também agora, aqui no YouTube, né, no Facebook, YouTube, o link para você baixar aqui, né, esse e-book, se você não baixou ainda, se você não teve acesso. Deixa eu ver se eu consigo, galera que está aí no Facebook, não sei se eu consigo mandar, mas entra no YouTube que eu mandei aqui pelo YouTube, beleza? E outra coisa também, deixa eu ver a galera que está entrando aqui, começou a fazer algumas perguntas, pode deixar que daqui a pouco o Washington, o Celso, daqui a pouco eu respondo para vocês aí as perguntas, para a gente poder finalizar aqui com vocês mais coisas legais aqui, exemplos de pessoas, inclusive, que já começaram nesse mercado, que já tiveram sucesso e que já ganham coisa de 7 a 10 mil reais por mês com instalação de aquecedor solar e começaram do zero. Elas tiveram também que arrumar ferramentas com seu tio, né, com os tios, como foi o caso do Fernando. Mostrar aqui Então, no para caso, no vocês. início, Pegar aqui, vou colocar para vocês aqui o caso do Fernando, para a gente poder ver um pouquinho. eu tinha parceria com o meu tio aqui na época, e o meu tio era pedreiro, é pedreiro, né? E eu usava as ferramentas dele. E chegou uma determinada hora que a gente desfez a parceria. Aí eu falei assim, agora eu tenho que andar com as minhas próprias pernas, né? E foi onde eu tive que começar. Comprei uma serra mármore, comprei um alicate de cortar cano. Aí a gente acabou de mostrar um exemplo de uma pessoa bastante batalhadora, séria, pessoa que vai lá, luta e busca para poder conseguir resultados.
é o Fernando aí de Turvolândia, Minas Gerais. Então é um exemplo de pessoa a se seguir e eu sou uma pessoa admiradora dele. Você pode aí também conseguir resultados como ele conseguiu. Se você não tiver aí condição de investir em ferramentas, faz igual a gente, igual eu fiz, igual ele fez, e vai, siga em frente que vai dar certo, tá? A gente vai passar aqui, inclusive, algumas perguntas que as pessoas mais costumam fazer para mim quando elas querem entrar nessa área, né? E elas costumam perguntar, mas sabe, que materiais precisam para poder fazer a instalação? E materiais de instalação são tubos, né? Materiais de tubos e conexões, que dependendo do que vai ser em cada obra, mas às vezes precisa de um material como um aço para colocar, adaptar o suporte da instalação. Isso se acha em serralherias. Então você pode inclusive achar isso em casa de material de construção. Os materiais hidráulicos, todos você acha em casa de material de construção ou em alguma serralheria que precisa aí para poder fazer alguma adaptação na instalação do equipamento. E também a parte de equipamento aí é com o fabricante mesmo de equipamento de aquecimento solar de água, que você precisa de fazer uma boa parceria. Não vai ser estudo de caso para essa nossa live de que hoje não, mas a gente também deve falar sobre isso também até o final dessas. A gente vai falar mais na frente sobre isso, tá bom? E eu queria mostrar para você uma coisa aqui que eu sempre gosto de mostrar para as pessoas, que é a questão do funcionamento do equipamento de aquecedor solar com a tecnologia de isolamento térmico a vácuo, né? Eu gosto de mostrar isso porque às vezes a pessoa não conhece, a pessoa não sabe. Você ver. Vai pegar aqui e mostrar, peraí só um pouquinho. A pessoa não sabe como é que é o funcionamento do equipamento, e eu acho que vale a pena a gente mostrar para você um pouquinho sobre isso, só para você ter noção de como que é o equipamento acoplado, né? Esse aqui é um equipamento, é um reservatório de água, esse aqui é um isolamento térmico que fica no equipamento. Isso aqui é só uma figura de demonstração. E você tem o coletor solar que fica aqui recebendo a radiação, que é esse tubo de vácuo. Aí a gente vai abrir aqui um vídeo para te mostrar aí como é que é rápido, entre o tubo de como é que funciona essa parte de circulação, né, de água do equipamento. Você vai ver se você vai... E a água vai subindo para o reservatório, para a parte parte mais alta do funcionamento. A água vai sempre circular, descer, porque ela é mais pesada, e a quente vai subir porque é mais leve. E aí vai funcionar o equipamento de uma forma natural, que é bem simples. E depois vem a parte de instalação, que também é simples, tá? Então eu queria só mostrar por alto aqui como é que funciona esse equipamento, para você ter a noção. E que você não precisa de começar errado, você precisa de começar de uma maneira adequada, de uma forma que pode ser sustentável. Inclusive tem outras perguntas que as pessoas me fazem aqui, que é... como é que vai poder arrumar dinheiro para poder comprar os materiais de instalação? Não dá para você poder ficar pensando aí em tomar calote. Não dá para você ficar pensando também em não ter dinheiro para poder comprar os materiais. E por isso eu posso te dar uma dica. Você pode ir lá e arrumar uma máquina de cartão de crédito, que hoje se faz, eu dou dica, inclusive, eu passo sobre isso para os meus treinamentos, para você conseguir a máquina, para você conseguir, inclusive, participar no cartão de crédito até em várias vezes, 12 vezes para o seu cliente. E você pode, inclusive, também pegar um dinheiro antecipado com o cliente para poder comprar esses materiais. Então isso pode ajudar. Eu não vou dizer comprar ferramentas, mas materiais dá para poder você comprar, sim. Eu estou te falando isso porque é uma dúvida que muita gente tem na hora que procura a gente, na hora que conversa, né? E em relação à inadimplência, vai ter aí o cartão de crédito que vai te evitar um atalho aí, para você não precisar ficar tomando prejuízo e você conseguir garantir que vai receber do cliente, inclusive um dia depois, porque o dinheiro do cartão de crédito você pode antecipar e vai pegá-lo à vista. Daí dá para você comprar o material e o que você precisar aí com essa venda que você fizer. E tem muita gente que começa nesse mercado e comete alguns erros que eu queria falar para você aqui, que é acharem que tem que fazer... no início, comprar um monte de ferramenta e já para poder partir para a prática. Eu acho que tem gente mesmo, eu participo de um grupo de ferramentas na internet, no Facebook, que tem gente que compra ferramentas só para poder guardar dentro de casa. Adora ferramentas. E tá tudo bem, se tem dinheiro para poder fazer isso, não tem nenhum problema. Mas se você não tem dinheiro para comprar as ferramentas todas de uma vez, você pode pegar emprestado, como eu falei, mas não precisa ficar comprando esse monte de ferramenta aí no início. Você pode fazer as instalações e você vai identificando quais você vai mais precisar. E como eu falei no e-book que eu vou deixar aí embaixo, que eu deixei o link,
você vai ver todas as listas de ferramentas que vai precisar, inclusive dicas de como você comprar, de como você encontrar essas ferramentas de maneira mais barata, inclusive com o preço de cada uma eu coloquei lá, tá bom? Com a estimativa de preço. E a ideia que eu já falei aqui é de fazer a sua primeira instalação e depois, com a primeira, você tem o dinheiro para poder resolver os seus investimentos de compra de material, né, de outras coisas que eventualmente podem vir surgir para você entrar nesse mercado, tá? E eu acho que um jeito que você poderia começar de forma barata, simples, para poder comprar ferramentas, inclusive eu falo isso no meu e-book, é você comprar ferramentas usadas, né? Ferramentas usadas, seja na internet, seja também em ferro velho, que é uma opção bacana que eu já fiz muito, comprando, indo num ferro velho local para poder encontrar aquelas ferramentas que a gente vê. Um dia eu fui olhar uma chave de fenda nova, ela custava tipo assim 20, 30 reais. Eu peguei no ferro velho de 3 reais, uma chave novinha assim, sabe? Você pega ferramentas que são excelentes, que você não precisa ficar comprando novas. Ferro velho é um lugar bom para você encontrar ferramentas. E na internet também tem muitas, tem gente vendendo pacotes de ferramentas aí, e um investimento total em ferramentas, eu até falei isso no e-book, mas para um primeiro momento, se você não tiver ninguém para poder emprestar as ferramentas, nenhuma ferramenta para você, você vai comprar essas ferramentas por faixa de 400, 450 reais, no máximo aí 500 reais, você compra todas as ferramentas básicas para você fazer a sua primeira instalação e você já entrar faturando aí, porque na primeira instalação que você fizer, você já vai ganhar alto, você vai faturar pelo menos de 1.000 a 1.500 reais com essa instalação e assim dá para você pagar os custos iniciais do seu investimento. Então não há desculpa aí que vai faltar dinheiro, que não tem dinheiro para poder investir, que tem como sim você começar com esse mercado de uma maneira eficiente, que sem precisar de ficar perdendo dinheiro aí, tá bom? E tem um passo aqui importante que eu queria passar para você, começar a fazer, para você já fazer hoje, né, você implementar na prática aí, é você conversar com 4 pessoas que são próximas aí da sua casa ou que são seus amigos, que gastam acima de 250 reais na conta de luz e fale sobre essa ideia de você querer ajudar as pessoas a reduzir a conta de luz. Por enquanto, não precisa de você falar no primeiro momento que é com aquecedor solar, que é com energia solar, não. Porque isso, de uma certa forma, não é tão bom. O bom mesmo é você começar com uma técnica de venda que é de chamar a atenção da pessoa. Você chama a atenção da pessoa uma coisa que realmente é do interesse dela, que é a redução na conta de luz, que é tomar banho quente aí, chegar cansado em casa, tem uma água bem quente para poder tomar. Outros benefícios que tem no aquecimento solar, que é o que você vai falar. E eventualmente você vai perguntar sobre valores que gasta na conta de luz. Pode conversar de uma forma bastante tranquila, espontânea, como a gente conversa com um amigo mesmo. E reclame também da conta de luz, não tem problema você reclamar não. A gente não gosta muito de reclamar da vida não, porque reclamar da vida, a gente acaba que ficando meio refém da gente mesmo e sem uma liderança própria e sem um propósito. Se a gente começa a assumir a responsabilidade, ter uma autorresponsabilidade na vida da gente, a gente começa a poder resolver as coisas de uma maneira mais fácil. Então reclamar não é a melhor maneira, mas você falar, comentar que não quer mais pagar altos custos na conta de luz, que está cansado disso, daquilo, você pode também mostrar e se colocar no lugar da pessoa que gasta aí acima de 250 reais, que vai ser um potencial cliente seu. Então quem gasta acima de 200, 250 reais na conta de luz é um potencial cliente seu, porque vai reduzir próximo de metade no valor da conta de luz. Então essa é uma dica que eu queria passar para você aqui hoje. Vamos começar aqui falar com a galera que está aí com a gente, que fez algumas perguntas. Vamos pegar aqui a galera, o Washington, né, que perguntou pra gente, falou assim, boa tarde, de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, bacana demais aí. Obrigado pela participação, Washington. E o Celso Antônio falou, já trabalho com energias fotovoltaicas e quero ter o aquecedor solar com mais um produto para oferecer aos meus clientes. Isso é ótimo, Celso, porque os dois equipamentos trabalham de uma maneira bastante intensa, de uma forma simultânea, de uma forma, um complementa o outro, tá? E eu não falo mal da fotovoltaica não, inclusive, assim, é mais fácil a gente apresentar a um cliente quando a gente sabe um pouco mais das duas. Mas não quer dizer também que você vender só o aquecedor solar é mais difícil não. Por quê?
Porque o aquecedor solar ele é mais barato, né? Você consegue um maior número de pessoas que vão estar dispostas a comprar. Você, em vez de investir 20 mil reais numa fotovoltaica, você vai investir 5 mil no aquecedor e vai reduzir pela metade o valor da conta de luz. Então, isso é uma grande oportunidade para o seu cliente aí que já comprou a fotovoltaica. Inclusive, se você já tem 10 clientes de fotovoltaica, você pode ter 10 clientes a mais que vão comprar de você, que você já pode fidelizar, que você já atendeu uma vez, que vão comprar o aquecedor solar, que não é só redução da conta de luz. Inclusive, uma coisa importante que eu sempre falo com as pessoas que trabalham comigo e com os clientes, mas assim, a pessoa que compra com a gente um aquecedor solar, ela dificilmente, a coisa mais rara que tem é se arrepender. É igual, não sei se para quem trabalha com fotovoltaica, eu trabalhei com fotovoltaica muito pouco, eu tenho experiência interessante, mas eu não fui pioneiro nisso não. Eu fui pioneiro mais no equipamento solar a vácuo no mercado brasileiro, que foi em 2009, quando a gente abriu o mercado do Brasil com esse tipo de tecnologia. Mas para a gente fazer uma noção dessa questão da fotovoltaica aí com aquecimento solar de água, quando você pega um aquecedor solar e você já tem fotovoltaica, você simplesmente vai dar conforto maior à família e vai evitar que se gaste luz no chuveiro elétrico, que é o vilão da casa. Ele gasta quase metade do consumo de uma casa comum. Então, e para falar também, eu quero colocar um aquecedor solar e depois pode ser um cliente de fotovoltaica, também pode ser. Então, no futuro, a pessoa que trabalha com aquecedor solar e que puder trabalhar com fotovoltaica também é bom. Mas se eu pudesse dar um conselho para você que está começando, inclusive de pessoa mesmo que já começou, que já trabalhou nas duas áreas, né? Uma vez eu fui fazer uma instalação de aquecedor de fotovoltaica, inclusive foi com a equipe, foi todo um processo de acompanhamento com o engenheiro e tudo mais. A gente instalou, inclusive eu acompanhei, fiz toda a vistoria de próximo lá, mas passou uns dias depois, está lá o dono, o cliente me ligando, informando que teve um problema de estourar, de queimar aquela parte lá próximo do inversor, que é o string box, né? A gente teve um prejuízo ali e depois a fábrica não assumiu a garantia e jogou a responsabilidade dizendo que foi um conector mal conectado, e eu não acredito que foi isso, porque eu acompanhei de perto toda a parte de movimentação daquilo, e a gente tem os ônus e bônus de cada profissão, e assim, gostei de trabalhar com isso, mas eu preferi focar. Inclusive um grande erro que as pessoas cometem, seja em uma área ou outra, mas quando eu vou falar com você que quer ganhar dinheiro com aquecimento solar de água, você não focar naquilo que interessa para você, naquilo que vai te dar resultado. Se você começar a ficar fazendo igual o pato, né? O pato, não sei se você já ouviu falar na síndrome do pato, que ele nada, voa e corre, né? Mas ele, apesar de fazer essas três coisas, ele não nada bem, não corre bem e não voa bem. Então, se você conseguir se especializar numa área, seja em uma ou em outra, mas vamos pegar o aquecimento solar de água aqui, que eu acredito que tem a capacidade de você conseguir o maior público, que já que é mais em conta e tem mais público que paga de 200 a 300, 400 reais na conta de luz do que gente que gasta acima disso. Então, você vai conseguir ter um maior resultado. E depois, quando você tornar-se especialista, montar equipe nessa área, já tiver uma boa clientela com isso e tiver bem nessa área, aí sim pode migrar para as outras áreas. Então é desse jeito que eu aconselho você começar. E tá aí as minhas dicas de hoje. Vamos, galera, se tiver aí dúvida, pode deixar o comentário aí que a gente vai poder falar mais um pouco. Mas eu já queria te pedir para deixar seu like aí, tem a galera que está participando. Deixe pra gente o like, compartilhe com seus amigos também. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube aí. É só marcar aí, se inscrito e marca aquele sininho para não deixar as suas notificações para o lado. As notificações vão te notificar de que eu mandei um vídeo, de que eu estou na live. Também dá para você seguir a gente no Instagram, que também lá tem uma parte de notificação. Você pode ter um botãozinho, inclusive para você entrar lá no Instagram, tem uma palavra escrita lá, comece aqui. Lá te ensina como você faz para ativar as notificações. E por último, embaixo aqui tem um link para você entrar no nosso canal do Telegram, que o Telegram é onde eu gravo os áudios espontâneos, que eu falo igual eu estou falando aqui, porque aqui antes, por exemplo, dessa nossa live de hoje, eu fiz uma gravação de um resumo dessa live aqui, eu vou ver se eu consigo mandar para você lá no canal do Telegram. Eu fiz um resumo e falei de uma forma bastante mais programada. Eu não falo igual, eu não falei tanto assim. Mas tudo isso, como também um áudio espontâneo, que eu vou aqui, aperto o botão aqui no WhatsApp, eu consigo gravar um áudio de forma muito espontânea para poder
te mandar de forma assim mais especial e mais próxima. Então, entre no link aí do Telegram abaixo que a gente vai poder ficar mais próximo e aprender mais um com o outro, tá bom? No mais, queria te agradecer por estar aqui comigo, por estar presente aqui e a gente vai ter aí esse pré-aquecimento da semana 5 a 10K com aquecedor solar, que vai acontecer nos dias 3, 5, 7 e 10 de maio, que vai estar muito bacana. Você vai participar e fique firme, porque vai ter muita dica do início ao fim de como realmente você entrar nesse mercado, de como você conseguir chegar a esses 5 a 10 mil instalando o aquecedor solar por mês, tá? E recado, não esqueça de baixar seu e-book embaixo aí, o link tá aí que eu deixei na descrição do vídeo. E deixa eu só ver se eu mandei o link certo aqui. Mandei sim, você pode baixar, já pode baixar aí agora. E o que mais? Galera que não se inscreveu na nossa semana 5 a 10K com aquecedor solar, é só ir na bio do Instagram, Facebook e YouTube que você consegue fazer inscrição. E você que está aí presente, estou vendo a galera que está aí, pega um link pra gente lá no bio, né? Ou essa live, ou alguma coisa, e compartilha com a galera que você acha que mereça ter também uma renda. Essa pandemia, essas dificuldades que a gente está vendo hoje em dia, está tão complicado, né? E tem gente que fica falando aí como é que faz para poder começar nesse mercado. Inclusive, tem um e-mail, né? Achei engraçado. Tem um e-mail com a pessoa aqui que me mandou. Eu acho interessante a gente falar isso, porque cada pessoa sabe da sua vida, né? E a gente precisa de falar sobre isso. Uma pessoa hoje, ela me mandou, foi essa semana, né, que ela se inscreveu ao treinamento. Ela falou assim, ó, o Kleber falou assim, ó, quero participar e eu queria, porém, sei que ao final terei que investir e nesse caso fica difícil, pois não tenho dinheiro para investir, as coisas estão muito difíceis no mundo atual. E aqui não é diferente, sem apoio e ajuda não chegamos em lugar algum, só vivemos pela fé em Jesus Cristo mesmo, né? E é assim, cara, eu chego até a arrepiar quando eu vou falar sobre isso, porque as pessoas, elas... É difícil, né, a gente ver uma situação igual essa, assim, porque tem muita gente situação difícil hoje no mercado, né? Elas às vezes não têm oportunidade de poder conseguir uma vida melhor, de conseguir as coisas assim, porque não tem oportunidade que as pessoas oferecem para elas. E quando ela fala assim que não tem dinheiro, e é justamente o dinheiro, a falta dela procurar resolver um problema, que deixa ela sem o dinheiro. Se você ficar aí parado esperando as coisas acontecerem, é aí que não vai conseguir mesmo o dinheiro para poder resolver. E as pessoas que procuram as coisas de graça, que querem simplesmente as coisas de mão beijada, elas não vão conseguir. Elas simplesmente, quando elas conseguem as coisas de mão beijada, elas não dão valor, sabe? A gente vai ter a oportunidade de a gente poder dar um passo a mais, a gente vai poder falar mais sobre isso nas aulas que a gente vai dar, mas a gente não pode perder a esperança, não. Acho que a oportunidade que chega, ela tá aí. É igual o cavalo que passa selado na frente da gente. Não sei se você já ouviu falar. Se a gente perder e ela for embora, não tem jeito. Vai embora e por aí vai. E eu, assim, tô aqui lutando para poder conseguir também ganhar a vida. Eu acho que todo mundo busca ganhar a vida. Mas eu faço as coisas também por prazer, porque eu tô aqui, que eu quero também que as vidas das pessoas sejam transformadas, que você consiga sua renda, que você consiga sustentar melhor sua família, que você consiga fazer com que mais pessoas economizem na conta de luz, porque na hora que você fazer uma pessoa reduzir 100, 200 reais na conta de luz, é 2.000 reais a mais no ano que ela vai ter poder realizar um sonho que ela tiver lá. Então não é só o seu sonho, é o sonho também de pessoas que você também pode realizar. Então eu queria agradecer as pessoas também que deixam pra gente esses e-mails, né? Respondem pra gente. Você que recebeu o meu e-mail pode responder. Eu tenho o maior carinho de poder responder você também. E assim, a gente vai ficando por aqui. Também já fiquei até meio assim emocionado com a situação, mas nada assim ensaiado não, tá? Eu queria mesmo agradecer você por estar aqui e a gente vai finalizando e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu?